ler esse documento, mas tudo bem, a gente leva. Aí em casa eu comecei a ler, comecei a entender, comecei a ver o gosto desse documento, comecei a entender realmente o que estava acontecendo. Aí a gente começou a conversar. É aí que começou tudo. E o que mais chamou a atenção nesse documentário? A violência? A proporção da violência que era documentado, que a gente não sabia, mesmo sendo no meio acadêmico, a gente não tinha acesso. Era uma bolha. Isso. Estava numa bolha acadêmica e a realidade não chegava. Isso, a gente estudava outra coisa, só que no nosso país a gente vivia outra coisa. Que por muitas vezes os professores também não sabiam. E isso era proposital? O governo impedia essa informação de chegar? O que acontecia? Eu acho que sim, porque até hoje nós que somos da diáspora a gente tem mais informações que quem está no país. Nós aqui fora, a gente tenta fazer um movimento, de chamar a atenção do conflito do Congo de qualquer forma possível. Né? Por exemplo, eu estou no Brasil, né? A gente faz a gente está falando disso agora, uma coisa, para mim é a primeira vez. Não sei quantas pessoas estão assistindo a gente, que vão assistir também, que talvez, às vezes, que não sabe disso, que às vezes tem um celular na mão, mas são muitas mulheres estupradas para gente ter esses equipamentos, né? Que a gente acha, beleza, vou trocar amanhã. Então são várias pessoas que deixam suas vidas para isso. Então o movimento fora, o movimento dos ativistas, né, é justamente isso, chamar a atenção do mundo para poder olhar a questão do Congo. Por que a violência é usada? Justamente. Então, por exemplo, o estupro foi usado como arma de guerra. Né? Não foi. É usado até hoje no Congo como arma de guerra. Por quê? A gente nasce num contexto... A sociedade africana é uma sociedade, da sua forma geral, ela é muito tradicional, conservadora. A maioria dessas milícias, desses grupos, né? Eles chegam nesses vilageiros que têm essas riquezas. O que eles fazem? Eles usam o estupro para que os homens se sentem vulneráveis. Uhum. Eles chegam num vilageiro, numa cidade, por exemplo, pequena que seja, estupram todas as mulheres. Falo das mulheres, tipo, da criança até as mais velhas. Estupro. Então, isso acaba afetando a masculinidade dos homens. Os homens sentem nada. Então, a opção que eles têm de fugir daquele local, de abandonar aquelas mulheres. Porque são muitos relatos. Tem um cara foda, Mukwege. Ele veio no Brasil, acho que em 2019 também. 2019? Acho que 2019. Nós estivemos com ele aqui em 2019. O Nobel da Paz, 2018. Mukwege. Denis M. Ali embaixo. Isso. Mukwege. Então, esse cara, ele vai aqui em 2019 ele estava aqui? Acho que 2019. Ele veio aqui também no Brasil. Esse cara, ele faz um trabalho incrível, assim. Ele conserta, é a palavra certa que ele usa muito, né? Ele conserta essas mulheres estupradas. Então eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, uma vez fora do Brasil, né? Tive uma viagem fora daqui. Quando eu voltei no avião, que eu criei um projeto que chama Voz do Congo. Mas a segunda vez aqui. Mas quando a gente conversa, toda vez que a gente conversa, que eu chegar a conversar com ele me disse uma coisa, falou, olha, vocês são jovens, tem que falar o que a gente vive lá. É horrível. Aí a última vez aqui em São Paulo, ele me contou da história de uma moça que foi estuprada cerca de 25 homens, né? E na frente da mãe e da irmã. Então os caras não estupraram a mãe, estupraram ela com cerca de 25 homens e ainda colocaram um monte de pedaço de... Desculpa, mas isso aí. Pedaço de pau, um monte de coisa dentro dos orifícios dela. Então ela chegou a perder espaço entre a parte de baixo, a parte de cima da mulher, ele perdeu, né?
Então ele falou que são coisas horrorosas, né, que ele, como médico, tem que fazer. Ele conserta essas mulheres, ele faz um trabalho impressionante. Hoje ele é um dos líderes do movimento que a gente faz hoje, né, do ativismo fora, mas ele faz por dentro também, muito ameaçado. Uhum. Né? Ele vive sobre a escolta das Nações Unidas, mas ele denuncia muito essas práticas. Mas quem são esses grupos que fazem isso? São muitos grupos, né? A tendência desses grupos, porque hoje no Congo nós temos cerca de 300 grupos de milícias lá em cima, lá na parte leste, nordeste, né? Então, mas a maioria desses grupos são grupos, como posso dizer, que tem não são congoleses, mas são grupos, como posso dizer isso? São ligados aos países vizinhos. Ruanda, Burundi. Então, nesses países são opositores, mas a gente sabe que não são opositores. Às vezes trabalham com a bênção desses países. Por quê? Quando eles chegam, traumatizam esses vilarejos, exploram minerais, a rota da saída desses minerais passam pelos mesmos países que supostamente eles combatem. Então eles dizem que eles estão combatendo. Mas na realidade não. A gente sabe que esses países são atrás disso também. E como é que esses grupos sabem que em determinado vilarejo tem esses recursos? Hoje em dia a tecnologia tem muito, né? Basta só ir na Uganda, no Ruanda, você vê um monte de chineses, né? Compradores desses minérios, né? Porque a rota é essa, a rota sai desses países, infelizmente. E é o coltan? Coltan é o cobalto também, tem o cobalto também. Então, são os dois principais, coltan e cobalto. Isso. Então eles sabem que determinado lugar tem esses recursos, eles chegam lá, eles aterrorizam a população. Eu vou te perguntar, por que eles aterrorizam a população? A população... Porque eu imagino, a população está tentando proteger aquele território de ser explorado, eles já usam isso aí, é um roubo... Eu não entendo por que a violência é usada. Não era só chegar lá e pegar e ir embora? Essa é a minha pergunta. Então, essas violências fez que a população criou também outros tipos de grupos também, né? Que chama grupo de resistência Mai-Mai, a maioria. Que são grupos dos congoleses, dos homens, né? Dessas regiões que formaram grupos. A maioria usam a maioria usam as mesmas práticas, mas não estupram, mas só usam as mesmas práticas da exploração dos minerais, que vendem também, para poder se manter, comprar armas, comprar o que eles precisam. Mas quem estupra mesmo são grupos, os ADF e outros grupos também. Então, a violência... assim, nesse contexto que a população vive hoje, a violência, eles não podem chegar tranquilamente e falar, olha, sai daqui, a gente vai. É porque eles sabem que esses vilageiros, a maioria dos homens desses vilageiros montaram os seus próprios grupos. Né? Então, para acabar com isso, eles fazem esse tipo de violência. A população local usava esses recursos para vender, para sustentar a sua própria cidade, aí eles chegaram para roubar. E aí o povo que estava lá teve que criar um grupo de resistência e aí começou essa guerra? Foi isso que aconteceu? Não, a guerra já tinha começado antes. Mas só que a descoberta, porque assim, esses rebeldes têm contato com vários mercenários, pessoas que vendem esses minerais. Eles sabem da região, eles sabem da riqueza da região. Geralmente, esses vilageiros, a maioria são vilageiros bem simples, pessoas simples que vivem de agricultura, as coisas básicas assim. Mas depois de uma pesquisa, eles sabem que tipo, essa região tem ouro, essa região tem tal minerais, essa região tem tal. Então eles trabalham, eles não são rebeldes, são pessoas também que têm pessoas que têm acesso à informação, que sabem que tal região se encontra uma boa quantidade de coltan. E a maioria tem, antes do conflito, né, já uma região rica, já tinha exploração de alguns minerais. Então, expandiram só essa busca da mineração. Entendeu?